Oi, pessoal, boa tarde, boa noite. O IBEF Mulher convida hoje a Helena Pécora, que é a CFO da Eli Lilly do Brasil, e ela também é membro do Conselho Fiscal da ONG United Way do Brasil. A Helena vai estar conosco para compartilhar suas experiências sobre o impacto da Covid-19. Eu sou Ana Paula Zamper, sou vice-presidente de Systems Hardware para a IBM na América Latina e faço parte do Comitê de Governança do IBEF Mulher. O IBEF é o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças e reúne executivos das principais empresas do país. Promove fóruns e encontros técnicos com bastante conteúdo, além de premiações e painéis que oferecem um networking qualificado. As 4 comissões técnicas, além das iniciativas específicas como o IBEF Mulher, o IBEF Global e o IBEF Jovem, compartilham conosco conteúdo atual e relevante na realização de mais de 60 eventos por ano. Nesse momento aqui da pandemia, o IBEF Mulher, para continuar mantendo aí a proximidade, o relacionamento e a interação com seus associados, decidiu fazer uma série de entrevistas práticas, né? Falando um pouco dos resultados, das experiências de cada um dos executivos diante do impacto da Covid, em diversos setores da economia. Então, a ideia hoje é uma troca aqui de informações, de experiências, lições aprendidas e a vida como ela é, né, na empresa aí da Helena e dela mesma. Então, quem é a Helena, né? A Helena Pécora é CFO da Eli Lilly do Brasil. Como eu comentei, ela é membro do Conselho Fiscal da ONG United Way do Brasil. A Helena tem passagem em diversas áreas financeiras, em multinacionais como BASF, Abbott, e na Eli Lilly ela é responsável pelas áreas de planejamento financeiro, preços, contabilidade, fiscal, tesouraria, purchase to pay e order to cash. A Helena é formada em economia pela FEA, da USP, fez intercâmbio na Itália, CBA pelo INSPER e MBA executivo em finanças pelo FGV. Helena, muitíssimo obrigada por abrir sua agenda maluca aí para nós, para poder se preparar para estar conversando conosco. Agradeço muito sua participação e já começando aí a primeira pergunta, né? Helena, você trabalha na Eli Lilly e a Eli Lilly, por tudo que eu li, que eu estudei, que a gente conversou um pouco, ela é guiada pela inovação, com muitas estruturas voltadas à pesquisa e desenvolvimento, sempre buscando a criação de novos medicamentos, principalmente áreas de diabetes, oncologia e biomedicina. Como é que a Eli Lilly está operando agora, não só na questão de proteção do bem-estar e da saúde dos seus funcionários, mas também para garantir a não disrupção das suas operações, para que os pacientes que precisem dos seus medicamentos continuem a recebê-los? Perfeito. Ana Paula, obrigada pelo convite, em primeiro lugar, ao IBEF também. Eu sou uma super fã aí do trabalho do IBEF Mulher, então para mim é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Falando um pouco já sobre a sua primeira pergunta, né? Lá no Lilly a gente teve 3 prioridades muito claras desde o início da pandemia, né? A primeira era a segurança dos funcionários, a segunda, a continuidade das entregas dos medicamentos, e a terceira, um apoio ao enfrentamento da pandemia, né? Seja via pesquisa e desenvolvimento, para encontrar tratamentos para a doença, ou seja, no apoio à comunidade, né? Então, falando um pouco dos 2 primeiros aí que você me perguntou, sobre a segurança dos funcionários, a gente começou muito cedo um comitê de crise no Lilly, né? A gente tem uma governança de comitê de crise que a gente aciona quando a gente acha que é necessário. E aí, bem no comecinho da pandemia, quando a coisa estava aquecendo lá na China, a gente já começou a se reunir para definir quais seriam os gatilhos, né? Que ações a gente deveria tomar. Então, a gente implementou o home office muito cedo, né? Para os funcionários, desde o começo, e fazendo toda a preparação dos equipamentos, né? Para que isso fosse possível. Às vezes até ajustando alguns processos, né? Tipo implementação de assinatura digital e outras coisas para a gente conseguir viver aí nesse momento, mas também muito para fazer essa proteção da manufatura, né? Porque a segunda nossa grande prioridade era garantir que nossos pacientes iam seguir seus tratamentos, né? São tratamentos muito sensíveis, a gente tem aí, por exemplo, o tratamento de diabetes, que a gente sabe que é um grupo de risco, então essa responsabilidade
muito forte, pulsante para a gente, né? Então, a gente fez toda uma preparação de equipamentos de segurança, de medidas de segurança, para que as manufaturas em todo o mundo pudessem seguir o seu trabalho, né, com toda a proteção necessária. E aqui eu quero fazer um super reconhecimento ao time de manufatura, que realmente tem feito um trabalho incrível e corajoso, né, no momento que a gente está vivendo. E a gente teve um grande sucesso, a gente não teve nenhum impacto na logística internacional, conseguimos manter a nossa produção aqui, manter o fluxo de importação também. O grande susto que a gente teve no começo da pandemia foi na logística local, porque a gente teve um impacto da malha aérea, de quase 90% de redução da malha aérea, então a gente começou a ver muita dificuldade de atingir algumas regiões do país, e aí um foco super forte do time de logística de buscar modais alternativos, né, que fossem também financeiramente viáveis, a gente chegar em todos os cantos do Brasil para que nossos pacientes continuassem seus tratamentos, né? Então, eu fico muito orgulhosa do trabalho que foi feito, a gente conseguiu encontrar alternativas e seguir com a logística dos nossos medicamentos, não tivemos falta para paciente, e é uma responsabilidade muito grande nossa, então para a gente é um motivo de muito, muito orgulho do time que a gente tem de encontrar alternativas, né, no meio da crise. Acho que uma coisa bacana de comentar com vocês também foram os princípios de liderança que a gente atuou em todo esse momento, né? Nesse período todo, a gente atuou com 4 princípios, né? O primeiro deles era care, o segundo confidence, o terceiro clarity e o quarto continuity. Então, falando um pouquinho, né, de cada um, quando a gente fala de care, era esse cuidado genuíno com os nossos funcionários, né, atenção, preocupação. Se a gente vê que tem um funcionário mais quietinho, liga para ver como ele está. Então, esse foi o primeiro princípio. O segundo, confidence, né, é entender que a gente não sabe tudo que estava acontecendo ao nosso redor, era muita informação nova, né, muita coisa que a gente não sabia, mas entender que a gente não controla tudo, mas focar naquilo que a gente pode controlar e agir com otimismo e resiliência, né? Então, acho que esse era o segundo princípio de vamos olhar para aquilo que a gente pode controlar e ter aqui uma esperança e seguir em frente. O terceiro é clarity, que isso foi super bacana, a gente manter todos os canais de comunicação que a gente tinha, fazer updates frequentes, com transparência aos nossos times, né? Então, isso foi bem bacana, a gente manteve bastante comunicação para também ouvir o que eles estavam precisando, né? E continuity para a gente focar naquilo que a gente controla e a importância de a gente continuar nosso trabalho, né? Então, olhar para esse paciente que está ali esperando a gente na sua casa, precisando do seu medicamento, então olhar para o nosso propósito e seguir em frente, mesmo com tanta incerteza ao nosso redor. Então, acho que aqui é um pouco da história que a gente tem vivido aí nesses meses. Muito bom. Helena, você comentou um pouco do aprendizado que vocês tiveram, né? Logo que a crise começou na China, vocês já implementaram o modelo de home office, a questão das importações. Você consegue comparar um pouco os diferentes impactos que essa pandemia trouxe para os países e o Brasil? Como o Brasil se compara com os outros? Alguma lição aprendida aí? Eu acho que a comunicação global foi muito reforçada para a gente aprender o mais rápido possível com o que os outros estavam vivendo, né? Então, acho que isso foi super positivo. Falando em impactos em si, eu acho que tem muitas variáveis aí, né, que a gente tem que considerar. Eu acho que a principal delas é o quão rápido cada país está conseguindo gerenciar a pandemia, né? E nisso o Brasil está num momento bem diferente e desafiador, né? Então, o que acontece é que durante a pandemia acontecem cancelamentos ou postergação, né, de consultas, de exames, de cirurgias, né? Muitos pacientes evitando ou adiando a procura por hospitais com medo de serem infectados, né? Então, no Brasil, para você ter uma ideia, foram observadas quedas de 50% no número de diagnósticos de câncer nos últimos 2 meses. É uma queda super importante. E em abril, 70% das cirurgias de câncer foram adiadas. Então, isso tem um impacto muito importante, né, no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento desses novos pacientes.
Então, esse gerenciamento da pandemia, o quão rápido o país está conseguindo sair, acaba impactando também bastante nessa questão, né? Um outro fator que é super crítico é o fator econômico, né? À medida que um país está sofrendo um impacto econômico mais forte em função dessa crise com a pandemia, acaba também tendo impacto importante em empregos, em renda, e tudo isso pode impactar muito a capacidade dos pacientes comprarem os seus medicamentos, né? Ou fazer troca por um tratamento mais barato, ou o próprio acesso aos medicamentos. Então, também, essa diferença do impacto nos países depende muito das estruturas de acesso, né? O que a gente fala, se é um país que depende mais de um acesso público, de um acesso privado, né? E onde que esse impacto econômico está sendo mais forte. E acho que o terceiro fator, quando a gente olha impactos por países, é a segmentação do mercado, o mix de portfólio, né? Porque alguns setores são mais estáveis pela estabilidade, pela essencialidade do produto, pela maturidade do produto, né? A criticidade de um paciente continuar um tratamento de diabetes, por exemplo, ou de cardiovascular, enfim. Então, eu acho que nos setores e naquele mix de produtos que são mais essenciais, o impacto acaba sendo menor também. Então, não tem uma regra única, mas acho que todos esses fatores impactam bastante aí cada um dos países de uma forma diferente. Joia. Helena, a gente tem, nessas entrevistas que a gente tem feito e que eu estou lendo, a gente tem ouvido muito sobre a questão da produtividade, né? Como está sendo a produtividade, qual é o impacto que isso tem trazido nos negócios, e muitas empresas comentam que a produtividade cresceu brutalmente aí durante o período da pandemia. Quando a gente conversou com a Valquíria, ela comentou um pouco do Bradesco, de que algumas empresas, e o Bradesco um deles, tiveram que romper com seus modelos mais tradicionais para agir num ritmo mais acelerado do que em qualquer outra situação, por exemplo. E para a indústria farmacêutica é a contramão da história, né? No sentido de que essa pandemia abre uma oportunidade de negócio sem precedentes, né? Ou seja, como você comentou, a gente precisa dos tratamentos tradicionais e mais os novos tratamentos, as vacinas, etc. Então, isso exige uma velocidade abissal, um esforço mobilizador completo da empresa e do segmento. Como é que tem sido a experiência de vocês e que tipo de soluções inovadoras foram impulsionadas nessa onda? Olha, Ana, acho que você tocou num ponto que é super importante, né? Eu acho que eu fico muito orgulhosa de ver como as farmacêuticas e as instituições de pesquisas, universidades, têm buscado incansavelmente uma terapia que possa solucionar essa pandemia, né? Seja via inovação em vacinas, ou em novos medicamentos, ou até testando produtos que já existem hoje para avaliar possíveis efeitos positivos, né, nos pacientes do Covid-19. Então, eu acho que a gente está no momento que essa inovação é a nossa esperança, né? E para mim é um orgulho fazer parte desse setor, desse propósito, dessa jornada. Eu sou filha de médicos, então isso me toca ainda mais, né? Porque a gente acompanha esse cuidado com o paciente, essa preocupação com a vida, né? Então, acho que todo o investimento feito em produtividade, eficiência de pesquisas, se mostra crucial num momento como esse, né? Da gente buscar inovação com agilidade, né? Não é só que a gente precisa da inovação, a gente precisa dessa inovação rápido, né? E falando especificamente sobre Lilly, a gente tem muito orgulho da gente estar usando toda a expertise que a gente tem em biotecnologia para buscar incansavelmente uma terapia, né, para o tratamento ou prevenção do Covid, né? Então, a gente anunciou aí nos últimos dias o início de 2 estudos em humanos já, com diferentes anticorpos, que têm o potencial de tratar ou prevenir a doença, né? E, além disso, a gente tem outros estudos em andamento com produtos que a gente já lançou mundialmente, e outros ainda em fase até pré-clínica. Então, utilizar o nosso conhecimento em diferentes abordagens acaba aumentando a chance de ter sucesso, e a gente espera alcançar aí resultados positivos, né, com essas iniciativas. Então, acho que isso é o que a gente está olhando bastante, né, esse esforço coletivo da gente buscar soluções com agilidade, né, com inovação, com ciência. Então, acho que é um orgulho muito grande acompanhar essa jornada de perto. Não, e nós também esperamos que vocês sejam bem-sucedidos o mais rápido possível, né?
E como é que funciona, Helena, nesse caminho aí de teste dos medicamentos contra a Covid-19? Como é que funciona o modelo? Pelo que eu entendi, uma vez o caso seja bem sucedido, os testes sejam bem sucedidos, a Lilly ficará responsável por produzir, distribuir e comercializar novas terapias globalmente. Como é que funciona isso a curto e médio prazo? Olha, falando especificamente, né, da parceria do Lilly com essa empresa de biotecnologia que se chama Abcelera, que foi anunciada nesse ano para a gente desenvolver terapias com anticorpos para tratamento e prevenção da Covid-19, né? Ao mesmo tempo que a gente está investigando a segurança e eficácia, né, dessas terapias em potenciais, a gente também já se prepara em paralelo para uma fabricação em larga escala, né, dessa terapia em potencial, porque se a gente alcança esses resultados positivos nos estudos, a gente quer estar pronto para ter aí centenas de milhares de doses disponíveis até o fim do ano. A gente tem que trabalhar com as autoridades, claro, para que essa terapia seja disponível para todos aqueles que precisam no mundo inteiro, né? Então, acho que é um trabalho aí paralelo e sempre dependendo desses resultados positivos que estão sendo investigados ainda, né? Então, se tudo der certo até o fim do ano, a gente consegue disponibilizar aí alguns medicamentos. Oh, esperamos. E, Helena, Tudo. no mercado das ações, né? Aí indo um pouco para o lado financeiro. No mercado das ações, quando a gente fala do segmento de indústria farmacêutica, elas podem ser, na verdade, um abrigo contra a pandemia, contra as oscilações da pandemia. Uma vez que o setor tem foco em novos produtos, a perspectiva de um crescimento de vendas bem promissor. Na sua visão, qual a expectativa para curto e médio prazo desse segmento com um aspecto financeiro? Essa é uma pergunta interessante, né? Acho que a gente pode olhar aqui diversos prismas, né? Mundialmente, localmente. Então, começando dando um olhar aí para mundialmente, eu acho que um sensor muito importante da gente medir esse impacto é como que foi a reunião com os investidores das principais empresas no fechamento do primeiro trimestre, né? E uma coisa que foi muito interessante, no primeiro trimestre a gente já estava observando a pandemia, né? Principalmente em março, e a maioria, muitas empresas anunciaram que manteriam as perspectivas para o ano, né, manteria o guidance do que a gente fala, né, do earnings per share, o lucro por ação. Eles não alteraram. Então, isso para a gente é uma medida muito forte de como o setor se vê estável, né? No momento que muitos setores já estavam anunciando reestruturações, medidas mais fortes, o setor farmacêutico, em sua maioria, olhou e falou: não, a gente vai manter, claro que sabendo que existe um risco, né? Aí olhando para frente. E o Lilly foi uma dessas empresas que anunciou manutenção do guidance sobre o earning per share, né? Agora vai ser interessante ver como que vão ser os anúncios do segundo trimestre, né? Porque acho que foi um trimestre mais forte aí da pandemia, para a gente ver se isso vai ser alterado ou não mundialmente, né? Falando da Lilly especificamente, a gente tem uma estratégia muito sólida de crescimento, de produtividade e de inovação. Então, essa combinação, né, ela traz um investimento importante em pipeline, né, uma empresa que investe em inovação. E acho que esse pipeline de moléculas em estudo, né, isso traz um potencial grande para o futuro. Então, hoje, se você analisar a razão preço-lucro das ações, né, o Lilly é um dos que tem esse maior índice, um dos maiores índices de preço-lucro, né, então é bem interessante porque dentro de toda análise fundamentalista que a gente tem que fazer aí de cada empresa, acho que isso é um fator interessante para a gente pensar quando a gente olha para o mercado, né, e o guidance que a gente mostra do ponto de vista de estratégia é o que a gente chama de high single digit growth, né, um crescimento de um dígito, porém alto, né, e com essa jornada de produtividade em paralelo. Então, eu acho que isso é uma expectativa super promissora. E falando especificamente do Brasil, né, a gente tem um objetivo ainda mais agressivo, que é crescer 2 dígitos. A nossa média de crescimento dos últimos anos vem sendo de 2 dígitos e a gente pretende continuar
ainda por uns anos crescendo bem fortemente, sendo um motor de crescimento na América Latina e muito impulsionado pela inovação, né? Então, acho que a gente poder trazer medicamentos inovadores para os nossos pacientes aqui no Brasil, né? Novos tratamentos, eu acho que isso é super positivo. E eu acho que os resultados positivos que a Lilly vem tendo ano após ano, que confirmam essa nossa estratégia, né? Vai gerando a credibilidade nessa estratégia que a gente tem feito, levou a uma valorização super importante das ações, né? Então, você vê, por exemplo, as ações do Lilly que saíram de um patamar de $80 por ação lá em 15 e 16, chegando a bater $160 agora em 2020 e mantendo esse patamar durante a crise, né? Então, essas medidas você começa a observar a estabilidade potencial do setor. Agora, eu acho interessante falar um pouco sobre o mercado farmacêutico do Brasil, né? A gente vê estava dando uma olhada nos resultados do mercado e o último dado que a gente tem aqui é de um crescimento médio acumulado no ano de 2 dígitos, mesmo com tudo isso que está acontecendo, né? E claro que a gente teve um impacto muito forte nesse início de ano de antecipações de compras, porque acho que muitos pacientes ficaram com medo de ficar sem medicamento, com tudo isso que estava acontecendo, impacto de logística, então a gente viu um aumento de inventários, né, no canal, enfim, e isso deve normalizar agora em abril, maio, junho, a gente imagina que já esteja normalizado. De qualquer forma, a projeção para o mercado farmacêutico é crescer cerca de 7%, 8% nos próximos anos, então um crescimento super forte, considerando todo o contexto que a gente tem, realmente é um setor com uma essencialidade muito forte e isso mostra, né, um pouco disso, e claro que esses meses vão ser super importantes para entender esse efeito da pandemia. O que a gente está vendo é que no mercado retail, que acaba dependendo mais do paciente poder comprar o seu medicamento, ainda assim a gente está vendo um potencial de crescimento aí de 4%, e o que a gente chama de mercado institucional, que é mais governo, um crescimento de 8%. Então, assim, num ano como esse, realmente é um privilégio poder estar no setor desse, mas eu acho que o que mais importa para a gente é que, no fundo, isso significa mais pacientes tratados, mais vidas melhoradas, né? E é esse o propósito que a gente tem, né? De melhorar a vida das pessoas. Ótimo. Eu acho que é um grande privilégio para nós ter você aqui falando conosco numa empresa super relevante para o nosso mercado, num segmento super relevante, mais ainda nesse modelo. E aí, com tudo isso, Helena, na sua visão, né, qual é a grande lição que a gente tira de tudo isso? Aí, como pergunta final, que oportunidades a gente pode tirar? O que de positivo pode ser mantido na retomada? Olha, eu sou uma pessoa otimista de coração, né? Então, lógico que eu acho que tudo que a gente está vivendo tem um lado muito triste, muito dramático, né? A cada noticiário machuca mesmo, né? Você vê as notícias. Mas eu acho que a gente tem que olhar para os aprendizados e para o que tudo isso está trazendo de positivo, né? Então, eu acho que a primeira lição que a gente teve aqui foi a importância de você ter uma gestão de crise boa, né, um comitê de crise com papéis e responsabilidades claros, que possa ser acionado, né, a gente ter reserva financeira. Então, acho que, sem dúvida, quem passou por esse ano mudou a perspectiva de como a gente tem que estar preparado para uma crise nesse sentido, né? Mas eu acho que vai muito além disso, né? Eu consigo ver, por exemplo, um aumento da solidariedade, né, que eu acho que esse momento deixa muito gritante as diferenças sociais que a gente tem no nosso país, e eu acho que fica muito sólida aí a necessidade da gente evoluir nesse sentido, né? De um mundo mais justo. Eu vejo agora o call to action de um movimento antirracista, que eu acho que é super importante. Então, eu realmente acredito que isso traz uma maior conscientização, né? E eu vejo com muito orgulho empresários como a Luísa Trajano, né, da Magalu, anunciando tantos exemplos positivos, como aquela linha de denúncia de violência contra a mulher, que a gente viu, né? E eu acho que isso acaba gerando mais fidelidade, eu acho que isso acaba gerando um retorno para a empresa, né? Então, eu espero que tudo isso nos ensine a gente ser humanos melhores, né, no fim do dia. E, além disso, temos que falar, né, da questão da tecnologia. Então, acho que a adoção de novas tecnologias na velocidade que a gente está vendo, né? A telemedicina foi aprovada em tempo recorde aqui no Brasil. E eu acho que isso é uma conquista super importante para o setor.
Então, a disponibilidade de mais conteúdos online, com lives, webinars, enfim, gerar um acesso a conteúdo muito maior, né, com mais impacto, novas ferramentas e novas soluções digitais sendo disponibilizadas. Então, acho que isso é algo que veio para ficar, né? Então, a gente tem que fazer, tem que olhar e acompanhar e se transformar mais rápido, né? Então, isso, sem dúvida, para mim é uma outra coisa. E, por fim, eu acho que um impacto muito importante nas formas de trabalho, né, em que o home office, que há um tempo atrás tinha um certo preconceito, por mais que já tivesse algumas empresas adotando, agora se mostra essencial e super produtivo, na verdade, né? E muitos estudos já estão sendo feitos sobre novas formas de trabalho, né? Algumas empresas já anunciando que não vão voltar ou vão voltar de uma forma diferente. E para mim, que sou mãe de 2 filhos pequenininhos, eu tenho um filho de 4 anos e outro de 1 ano, poder estar mais próxima deles, né? Poder acompanhar um pouco mais da vida deles, não ter aquele todo o tempo de trânsito perdido, né? Então, acho que formas mais flexíveis de trabalho, eu acho que isso abre um mundo de oportunidades, né? E um pouco mais no sentido do equilíbrio da vida. Claro que eu acho que a gente também tem que ter muito mais disciplina, né? Porque acho que também vem com isso aquela coisa de, já que eu estou aqui, vou trabalhar mais e fazer mais e mais coisas. Então, ter um pouco de disciplina para a hora de almoçar é uma coisa que a gente fala muito para o time, né? A hora de almoçar, a hora de começar o trabalho, a hora de terminar o trabalho, fecha o laptop. Mas, independentemente disso, eu acho que tem muita coisa para a gente conquistar e eu estou bastante ansiosa para ver os próximos passos aí dessa transformação também no mercado de trabalho. Ai, Joia, você sabe que você comentou a questão da disciplina, né? Hoje, para mim, a maior dificuldade que eu tenho é essa, de eu conseguir manter uma agenda, de eu conseguir ter horário de começo, meio e fim, como eu tinha no escritório. Isso, para mim, hoje realmente tem sido um grande desafio. Acho que para todos nós, né? Para todos nós. E uma coisa que você comentou da telemedicina, a gente estava falando antes de começar aqui a entrevista do trabalho voluntário, né, que nós duas fazemos. Para mim, essa questão da solidariedade, do ressignificado que essa pandemia nos fez olhar, né, ou nos fez reposicionar mesmo, a questão da telemedicina me chamou muita atenção. Eu venho do segmento de tecnologia, obviamente que a gente está tendo uma demanda forte, mas a questão da telemedicina, para mim, foi algo crucial no trabalho voluntário. A gente está mudando e está ressignificando realmente o nosso projeto social ao redor da telemedicina, que era uma coisa que a gente não esperava que fosse crescer em tão larga escala e tão rápido, né? É incrível, eu acho que você poder dar mais acesso, né, é incrível. Realmente é uma transformação muito importante para o setor. Muito. Helena, eu queria te agradecer, agradecer muito pelo seu horário, pela sua agenda e por dividir conosco aqui como a Lili está se estruturando, como vocês estão liderando aí a questão da mudança, da transformação, embasados nos 4 princípios de liderança, e como vocês estão conseguindo equilibrar os 2 pratos, né? Porque vocês têm que continuar mantendo o ritmo das entregas, né? Como você mesmo comentou, o segmento de vocês tem uma essencialidade brutal, você não pode interromper a entrega, e ao mesmo tempo, de uma forma muito rápida e talvez mais premente, a necessidade muito mais premente que em outros setores, mobilizar o time em busca de incansáveis ideias e soluções aí inovadoras, né? Tudo junto ao mesmo tempo. Então, parabéns pela liderança sua no setor, pela liderança da empresa e muito obrigada por poder contar aí com o trabalho de vocês. Queria agradecer mais uma vez ao teu espaço, agradecer às empresas mantenedoras e à equipe do IBEF. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês. Para mim é um orgulho poder representar um setor que eu sou apaixonada e o trabalho de tantas pessoas aí no Lili e também no setor farmacêutico. Obrigada pelo convite mais uma vez.